Talvez cada um de nós, neste período que está vivo, tenha uma missão. Alguns descobrem e outras não. E é dessa maneira que eu começo esse podcast com meu grande amigo, Dante Kripa. Dante, por que será que você não morreu até hoje? Será que tem alguma missão que ainda vai vir? Ou que você já descobriu? Talvez até um propósito? Pergunta de $1 milhão. Para falar a verdade, Ricardo, eu descobri a minha missão não muito tempo atrás. É mesmo? É mesmo. Não sei se é a única ou se tem mais pela frente, mas ao menos ficou bem mais claro para mim um pouco para que estou nesse mundo, né? Essa experiência terrena. Quero ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. E por incrível que pareça, esse awareness, esse conhecimento da minha missão chegou através de um trabalho um pouco mais estruturado, disciplinado, através de profissionais, mas que de algum jeito também não foram muita surpresa, porque olhando no retrovisor, boa parte da minha vida foi tratar de ajudar as pessoas dentro das possibilidades. Seja lá atrás, dentro da família, com amigos, mais na frente, quando comecei a fazer parte do mundo corporativo, né? E muitas vezes não sabia como ajudar, mas sabia que tinha que ajudar. E a solução ou o resultado chegava através de caminhar essa extra mile, caminhar esse esforço a mais para tratar de entender de que jeito podia ajudar. E olhando um pouco o caminho profissional, Ricardo, eu acho que assim, a linha o bottom line sempre foi positivo, fazendo a pergunta simples: como posso te ajudar? Como consigo te ajudar? E isso, Ricardo, me serviu quando desenvolvi papéis globais, né, no passado e atualmente, quando desenvolvi funções regionais e quando também tive que liderar grupos nacionais, locais. Muitas vezes a gente se prepara, mas depois a vida te coloca com desafios que a gente não estava preparado. E a pergunta vem: e agora? O que faço? E um pouco, assim, o aprendizado em toda essa jornada, Ricardo, é que independente as geografias, independente as posições, as cadeiras que as pessoas estejam ocupando, se alguém chega de forma autêntica e genuína e fala: meu caro, como consigo te ajudar? Cara, é uma virada de chave. E qual foi a sua virada de chave para encontrar de fato a sua missão? Foi uma ocasião? Foi uma cena? Ou uma sucessão de fatores? Mas existiu um momento que, tipo, chega da vida anterior e eu quero gerar valor daqui para frente para mim e para os outros de uma maneira diferente? Teve um dia na tua história? Ricardo, eu assim, acredito muito no conceito de processo, né? A vida é um grande processo, né? Desde que a gente não sabe que vai nascer até que a gente morre, e além, né, dessa vida conhecida, eu continuo acreditando que é um processo. Então, se tu me perguntas se foi um dia, ou um fator, ou um fato, eu acho que foi uma sucessão de fatos desconhecidos que, olhados para trás, faziam todo sentido. Virada de chave, eu acho que, assim, minimamente, eu acho que reconheço na minha jornada 4 viradas de chave que falaram: cara, não é por aí, aproveita que é agora. Alguma pode citar? Posso. A primeira, eu acho que assim, foi desafiar um pouco
a realidade que eu tinha e que vivi até os 16 anos. Um vilarejo na Argentina, na província de Santa Fe, hoje um vilarejo que tem 2.000 pessoas. Próximo a Rosário? Próximo a Rosário, 350 quilômetros de Rosário, sem condições. E eu, desde que tenho uso de razão, queria ser engenheiro. Engenharia. Então, com 16 anos, saí da casa dos meus pais, fui para Rosário, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, e não sabia como iria fazer engenharia. E nesse processo trabalhei de garçom, lavei carros na rua, lavava banheiros em restaurantes para pagar a República e demais. Completei a carreira de engenharia e assim, cada vez mais eu acho que os sonhos já existem. A gente tem que achar, a gente tem que vibrar na mesma frequência que os sonhos, mas os sonhos estão lá na frente. Eu, com toda a história de meus avós italianos, queria conhecer Itália. E um bom dia, depois de recebido, de formado como engenheiro, fazendo os trâmites da cidadania lá em Rosário, no consulado, apareceu uma oferta para uma bolsa de estudos. Onde que era? Turim. Em Turim. Turim, norte de Itália, no Centro de Excelência de Formação de Executivo Fiat. E sabe como, quando tu fala, cara, estão vendendo passagem para a Lua, vá. Cara, apresentei aí os documentos que tinha, o histórico acadêmico, e um bom dia me ligam e falam, olha, você foi escolhido dentro de 20 vagas globais que a Fiat, junto com o Ministério de Affari Externo da Itália, o Ministério da Educação, estava fazendo para jovens profissionais do mundo, sul-americano, africano e asiático. Então, a segunda virada de chave foi ter a possibilidade de conhecer a Europa, recém-recebido. E aí tomar conhecimento de um mundo que para mim sabia que existia, mas que nunca jamais tivesse imaginado de que eu poderia chegar lá. Essa foi a segunda virada de chave. E de novo, os sonhos e os destinos já estão traçados. Em algum momento tenho que voltar para a Argentina. E existia uma multinacional em esse momento, com um projeto grande de uma construção de uma planta nova e demais, que estavam precisando engenheiros que sejam fluentes em inglês e italiano. De novo. Coincidência? Será? Coincidência? Será? Será? Escrito nas estrelas. Cara, terceira virada de chave. O que significou entrar em uma multinacional que constantemente está no tope de performance, de produtos, de marketing, de desenvolvimento de tecnologia. E quando eu menos imaginei, fazia parte desse mundo. E eu acho que foi a grande virada de chave, a quarta, já estando dentro dessa empresa, 3, 4 anos depois, tenho a possibilidade de tomar contato com a cultura japonesa e o jeito de administrar, de gerenciar dos japoneses, pegando a possibilidade de ir para Japão a primeira vez. E que ano era isso, Dante? Isso foi 97, 98. Caramba! 97, 98. Essa multinacional tinha começado todo um programa global de Lean Manufacturing, Manufacturing Excellence e demais. E as guias principais eram o JIPM, Japanese Institute of Plant Management. Então, era em Nagoya? Ou... não, era em Tóquio, mas a gente visitou Kyoto, visitou o norte de Japão, Osaka, Nagoya a gente passava, mas basicamente era ver parte teórica e parte prática em empresas japonesas, normalmente olhando o DNA do Toyota Manufacturing System. Okay? E aí a cabeça explodiu, Ricardo. Aí a cabeça explodiu. Porque... Se eu que fui 25 anos após você para o Japão, né, este ano palestrar e dar um seminário,
já fez esse boom. Imagina naquela época que ainda o Japão era um dos focos mundiais em termos... Estava no ápice. No ápice do desenvolvimento. Começando, claro, né, impactado já pela década de 90, ali pela crise deles, né? A década de 80 foi mais promissora, mas eu imagino o susto que você teve naquela época, porque hoje a gente consegue conhecer o Japão por causa do ambiente digital. Exatamente. Né? Mas naquela época era começo do www. Exatamente, mas o que não mais tinha impactou, informação. Exatamente, mas o que mais impactou, além da parte tecnológica, de coisas que a gente via em livros ou em alguns vídeos, foi o choque cultural, onde coisas muito simples, que são sumamente importantes, a gente, cabeça ocidental, mentalidade ocidental, em algum momento, em algum ponto dessa viagem, a gente esqueceu. O que mais deu chute, né? O que mais deu conflito quando chegou lá no Japão? O meu deu em vários momentos, em vários aspectos, né? Claro, eu tive a vantagem por vir de um berço, de uma cultura, em parte, alemã, né? E parte formação militar, né? A disciplina é algo que se come em casa, né, diariamente. Então não é tão difícil se adaptar lá. Mas a gente leva alguns sustos e você como argentino e hoje, né, morando para mais de 2 décadas no Brasil, Dante, o que mais lhe assustou? Mas, Ricardo, o DNA, e a gente conversou em algum momento, o teu DNA e o meu DNA é bastante parecido, porque Justo. eu nasci na Argentina de avós italianos do norte. Parte do norte também, do parte norte, do Trento, os trentinos. Piemonte e bergamascos. E toda essa comunidade, a comunidade italiana era 40%, os 60% eram alemães. Então, falando um pouco de detalhes, eu comecei a prestar atenção em detalhes com 3, 4 anos, olhando o mecânico que tínhamos cruzando a rua, olhando como desarmava e ensamblava, montava motores. Então, cuidado aos detalhes, cuidado à disciplina, respeito para os maiores de idade, para os idosos, para os ancianos. Então, esse tipo de coisas, de algum jeito, faziam sentido. E eu me encontro em um país com uma cultura totalmente diferente, mas com valores que, de algum jeito, eu tinha vivenciado lá em casa com os avós e também com uma disciplina familiar, porque se alguma coisa sobrava em casa, era falta de recursos. Sobravam as faltas de recursos. Então, o valor das pequenas coisas fazem a diferença. E se tu tratas as pequenas coisas com respeito, as maiores também vas a enfocar com outro olhar. Então, indo um pouco para a tua pergunta, cara, assim, pessoas de 60, 70 anos se sentindo úteis na sociedade e sendo respeitados e tendo um lugar na sociedade. Hoje, se tu, durante a tua vida produtiva, não conseguiste formar um patamar, chegas à tua aposentadoria e se não tens a sorte de ter famílias que deem esse contexto, a sociedade por si mesma não cuida, lá se cuida. Detalhes que não somente no Japão, vimos aqui na Copa Mundial de Qatar e quando foi aqui em Brasil, a tribuna, as grades da torcida japonesa. Cara, se tu ensucias, tem que limpar. Um conceito que é sumamente básico, mas e quando a gente começa a entender um pouco a base, o DNA de todos os sistemas de manufatura excelente, tem um conceito que se aplica a todos, que é o famoso muda. Muda é todo aquilo que não agrega valor. Todo aquilo que não agrega valor tem que ser eliminado, tem que ser reduzido. Então, por exemplo, em nossa mentalidade, a gente sempre procurou ter ambientes de trabalho limpos, organizados, mas sempre fazendo um esforço a mais, sempre limpando. E o segredo não é limpar, é não ensujar. Por incrível que pareça, essas pequenas coisas vão fazendo a diferença. E quando tu olhas em perspectiva o que aconteceu no Japão,
50 anos atrás. Ilhas que não têm absolutamente nenhum tipo de recurso natural, a não ser só volcânico. Okay? Chegaram a ser a segunda potência nos anos 90, antes de um declínio, mas ainda assim se mantém. É trabalho, é disciplina, é respeito e é procurar fazer o melhor com o mínimo de recursos. E é aí que também nasce a criatividade. Por causa que a gente está falando de uma ilha vulcânica, sísmica, né, com solo pedregoso, abalado por guerras, e guerras aqui a gente fala não é uma questão apenas de um passado recente, mas guerras milenares em termos de colonizações e entre outras invasões, e lá vai. Então, ou seja, é um povo que foi forjado dentro de um processo de tentar se dar o melhor possível com o mínimo de recursos que tinham disponíveis. Mantendo humildade. E ganhando qualidade de vida, porque também em algum momento falamos, o famoso Ikigai. Apesar que a gente hoje reconhece diferentes blue spots ao redor do mundo, mas o conceito, o DNA do Ikigai, nasce no Japão, onde tem dos blue spots. E basicamente... Okinawa. E basicamente que é agradecer e ser felizes da vida, rir. Outro conceito que faz a diferença, mas a gente não foi educado desse jeito. E tem a ver um pouco com o desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano, que é cada vez que a gente é desafiada com situações que não são cômodas, que não são confortáveis, que são difíceis, que em realidade são um saco, a gente chama isso de problemas. Os japoneses falam isso de tesouro, porque é uma oportunidade que a gente tem de evoluir e de aprender, de tirar proveito. E aí, cara, tudo isso colocado junto, a minha cabeça explodia e falava, cara, era isso o que meus avós muitas vezes me falavam com outras palavras, mas a mensagem era isso: aproveita a vida, por mais difícil que ela seja. Você é feliz? Muito. Será então que a felicidade está relacionada só com dinheiro? Porque tem pessoas que falam assim, não, mas como às vezes alguém está lá recolhendo lixo, que está limpando, pode ser feliz? A riqueza para mim está num iate, a riqueza para mim está numa casa luxuosa. Será que é isso? Não, para mim não. Eu criei meus filhos sozinha ainda. Sozinha? Sozinha, minha menina tinha 3 anos e meio, meu menino tinha 1 aninho e pouco, eu criei sozinha, que eu sou separada. E se separar, foi uma coisa boa na sua vida ou ruim? Pra mim foi boa. Por quê? Tô viva graças à sogra. É mesmo? Ainda bem que eu tô viva. Mas porque a agressão de... E essa foi a fase mais difícil na sua vida? Sim, depois que eu me separei, daí a gente fica meio constrangida, depois cai na rotina, já sabe que é normal e vai viver a vida. E sou feliz, lá perto de casa tinha um vizinho que dizia pra mim, eu queria ser igual você, eu disse, mas queria ser mulher? Não, Preta, queria ser feliz igual você parece que não tem problema. Eu disse, mas também se tiver a gente não pode passar pra frente, tem que assumir, né? É a questão de não dá para terceirizar a responsabilidade, né? Ou seja, assumir os próprios problemas. Sim, não bota na porta de ninguém, né? E aqui, Dante, eu trago uma provocação porque hoje você é um profissional cosmopolita, né? Vamos dizer assim, pela experiência que exerce não só na sua função atual, mas por toda a sua jornada de décadas pelo mundo. Quando a gente olha para uma cultura mais oriental, que você teve experiência de estar lá diversas vezes, a gente vê um entendimento a respeito do que é a vida e do que é a felicidade. Uhum. Quando trazemos isso para nós, latino-americanos, né, vemos uma outra visão do que é a vida e do que é a felicidade. Então aqui, Dante, na sua visão, o que é a vida? Ricardo, pergunta fácil. O que é a vida? Eu acho que, primeiro, um milagre.
Primeiro é um milagre. Né? Quando tu começas a olhar as probabilidades de que a gente esteja aqui, praticamente não existem essas probabilidades. Né? Eu vou te contar um caso que pegou muito de perto em mim. Eu estava em uma sobremesa depois de um jantar com meu pai, conversando, assistindo um jogo em uma final da Copa Libertadores. O River estava jogando, a gente não torcia por River, mas era argentino contra Nacional de Medellín, da Colômbia. Pensei que era contra o meu Vasco, poxa, aquele gol do Juninho Pernambucano. Não. Era aquele que eu era feliz lá, e falando em vida e felicidade, depois disso foi só tristeza no mas futebol. tem esperança, volta. Deu o primeiro tempo, eu virei as costas para ir a pegar a garrafa de vinho e continuar tomando vinho, um papo, e meu pai caiu. Teve um AVC. Instantâneo. E o ressentimento e a resistência de acreditar e entender isso porque tinha acontecido com meu pai. E quando chego no hospital, o porquê que não calava. E o cirurgião que atendeu o meu pai e demais, o neurocirurgião, um senhor já de 70, 72 anos, estou te falando 20 anos atrás, ele falou: filho, o que tu tens que entender que é um milagre que a gente esteja aqui. O que aconteceu com teu pai é muito mais provável que aconteça com cada um de nós, porque quando entendes a anatomia do cérebro, as probabilidades de estar vivos são praticamente nulas. Então, primeira resposta que me vem assim é um milagre. Segundo, uma jornada que a cada dia que passa merece ser vivida com mais intensidade, aproveitando os aprendizados do passado, mas olhando o presente, ou olhando o futuro, ok? Mas tendo a certeza quase absoluta de que o único momento que temos é agora. E agora a gente vai fazer uma provocação olhando para esse retrovisor. Ok? Porque uma coisa é o Dante hoje, que tem um nível de consciência sobre a sua vida pessoal e profissional, claro, diferente do que existia há 20, 30, 40 anos. Uhum. Mas se a gente vem para essa terceira pessoa aqui, onde está o Dal Bosco aqui, Dante, e está lá, né? O Dante jovem, na Argentina, numa vida humilde ou até na linha da pobreza, e depois indo para uma vida Itália, e depois com vários sonhos também. O que o Dante de hoje olharia para aquele cara e falaria: cara, vem, mas não vacila em tal aspecto. Ou seja, o que talvez o Dante nesse processo vacilou e gostaria de que alguém tivesse avisado? Porque vai ter vários jovens aqui, geração Alfa, Z, né, também assistindo esse conteúdo nos próximos anos. E isso daqui é uma forma da gente gerar valor. Cara, e assim, super bacana a pergunta, porque de algum jeito também se faz um elo, um link com a pergunta anterior de ajudar as pessoas. E cara, um pouco olhando para o Dante lá de atrás, olhando para filhos de amigos, né, que estão começando, algumas coisas que eu imagino possam agregar valor. Okay? Primeiro, que se preparem. Seja no ambiente, no campo que estejam se desenvolvendo, seja esporte, seja medicina, seja engenharia, seja uma carreira diplomática, que vai atrás de informação, que se nutram de conteúdo, porque em um mundo cada vez mais competitivo, e não somente entre humanos, e agora com inteligência artificial, com robots, o diferencial vai estar em esse plus, em esse mais que a gente pode oferecer, que a gente pode agregar como valor. E aí quero fazer um link com um livro que comprei na Amazon, acabou de chegar semana passada e estou assim lendo com muito, que é do Kobe Bryant, Mamba Mentality. Os meus jogadores prediletos. E, por coincidência, a amizade férrea com Djokovic. E não se conheceram e foram atemporais, mas quando tu começas a entender
os motivadores de, para mim, um líder, um gênio, né, que foi o Ayrton, como profissional, como pessoa, cara, se esforcem para tratar de ser os melhores, mas com conteúdo, ok? Primeira coisa, se preparem, se preparem. Segunda coisa, tenham coragem, porque conteúdo teórico sem aplicação, trazendo resultados, é uma ilusão. O cemitério está cheio de sonhadores. Exatamente. E fazer, por fazer, empurrando com a barriga, como se fala aqui, sem conteúdo acadêmico, sem conteúdo prático, vai ser frustração. Vai ser fazer, corrigir. Fazer, corrigir. E o tempo vale. O tempo vale. Então, essas duas coisas, estudem, capacitem, e se podem, se têm a possibilidade, vão além dos conhecimentos técnicos puros e exclusivos da profissão que vocês abraçaram, que vocês escolheram. Né? Sejam open minds, tratem de ser uma esponja, né, de conhecimentos universais. Eu, por exemplo, com 40 anos, por algum motivo, comecei a comprar todos os clássicos, e estou lendo todos os clássicos da filosofia. E foi aí que descubro, por exemplo, os estoicos. Estoicos. Tá? Então, primeira coisa, informação, informação, informação. Marco Aurélio e companhia. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e demais. E saibam diferenciar, porque em todo esse processo de informação vai ter coisa que não vai agregar valor. Saibam diferenciar. E coragem para aplicar aquele, trazer resultados. Seja na vida, ajudando um amigo, resultados na empresa, ganâncias, o que seja. Materializem esses sonhos. Terceiro elemento é ouvir mais. O Dante de lá atrás cometeu alguns erros, alguns deles não menores, porque o Dante de lá atrás achava que tinha entendido. E o Dante de lá atrás simplesmente tinha ouvido, não tinha escutado. Então, se alguém chega para dar uma dica, para dar um conselho, para dar uma recomendação, saibamos ter a humildade necessária de aceitar. Porque, com certeza, sempre vai existir algum jeito de fazer melhor com menos. Dante, e qual é, dentro desse processo de construção que você veio tendo durante a sua jornada profissional, mas qual é o bloqueio, talvez até uma crença limitante que você tinha e que você conseguiu romper? Ou seja, o que mais lhe travava em determinada situação da vida lhe fez o seguinte: caramba, se eu não romper isso daqui, se eu não me arriscar dentro desse aspecto, mesmo tendo aquela crença, não tem como eu ter um resultado diferente. Voltando ao Japão, okay? Temos 2 olhos, temos que olhar muito bem, temos 2 ouvidos, temos que ouvir bem e temos uma boca. Temos que saber quando falar. O silêncio tem um valor que muitas vezes a gente não sabe. E muitas vezes, não por mal, por querer fazer melhor, por querer fazer mais rápido, por querer fazer de algum outro jeito, a palavra tem um peso muito forte. Então, de algum jeito, não poucas vezes, me achei em lugares incômodos que eu me tinha colocado simplesmente por falar. Ok? Temos que falar, claro. A comunicação é outro campo que assim, atravessa qualquer tipo de atividade humana e que traz soluções e produz encrencas de tamanhos monumentais simplesmente porque a comunicação é falha. Tá? Então, respondendo um pouco a tua pergunta, Ricardo, eu acho que, e esse também foi um aprendizado, isso também, e essa é parte da vida, dessa jornada tão bonita. A gente vai fazendo e vai aprendendo. Se não tens alguém que te vá direcionando, a gente vai aprendendo com erros e com acertos. Então, de repente, pensar antes de falar.
E quem que mais lhe ensinou dentro da sua jornada para não tropeçar de uma forma mais constante? Provavelmente existe na sua vida alguém que mais lhe inspirou, né? Sim. Quem foi e qual a característica que mais chamou a atenção? Uma pessoa que não sabia ler e não sabia escrever, Quem que foi é? meu avô. Seu avô. E eu não tenho dúvida que foi uma das pessoas mais sábias, né, que eu tive a sorte. Infelizmente, foi embora quando eu tinha 22 anos, mas que aproveitei muito. Né, e, de novo, eram os silêncios de meu avô que me ensinaram. E em toda essa jornada, Ricardo, cara, eu tive a sorte de encontrar pessoas assim, com maiúsculas, como profissionais dentro da minha especialidade e como pessoas mesmas. Por exemplo, estando no instituto lá da Fiat, que utilizava para desenvolvimento dos altos executivos em Turim, um dos professores foi o doutor Ettore Moretto. A gente tinha uns 27, 28 anos quando estávamos lá. Ele já estava na caixa dos 80, 81. Ele tinha passado por os campos de concentração, porque era filho de mãe judia e passou de criança nos campos de concentração. Então, nas conversas durante almoços ou durante os breaks, a quantidade de aprendizados, histórias de vidas, com certeza ele marcou, em certa parte, esse rumo. Ter tido a possibilidade de ter interagido com os professores do Instituto Japonês foi outro aprendizado. Eu comentei, por exemplo, o Kobe Bryant. Okay? Eu gosto muito de esporte. E, cara, quando tem caras que são assim, o ponto fora da curva para bem, necessariamente tem que aprender desses caras. E tem um cara que não faz falta apresentações, eu acho que a maioria conhece, ou ao menos ouviu falar, que foi o Garry Kasparov. Okay? Escreveu vários livros. Mas tem um livro que eu aproveitei muito na minha vida profissional e que o título é Life Imitates Chess. A vida imita o xadrez. Faça os movimentos certos. Em inglês dá mais sentido porque fala do the right movements on the board and on the boardroom. Faz os movimentos certos no tabuleiro e na sala de reuniões. E coincidência ou não, os grandes elementos desse livro e desse aprendizado conheça quem você tem na frente. Se se senta em uma mesa de negociação, em uma mesa de discussão, saiba que tem à frente. Quem é seu interlocutor? Saiba quais são os pontos fracos, saiba quais são os pontos fortes e se prepare. E ensaie se é necessário. E, de novo, pessoas de diferentes áreas com elementos comunes. Quando tu começas a entender o Mamba Mentality, e não sei se tu sabes de onde nasceu isso. Não sei. Foi muito engraçado, cara. Muito engraçado. O Kobe Bryant começou e pouco tempo depois que começou na NBA, teve um acidente. Né? Quebrou, fraturou uma perna. Mas era um cara que passava 24 horas olhando filme, assistindo, analisando. Foi um estudioso, um analítico do basquete. E estava assistindo em uma série que era um personal killer, um serial killer, assassinando outro serial killer com uma serpente. A mamba preta é a serpente mais venenosa do mundo. Em tudo que seja tamanho, agressividade, toxicidade do veneno e demais, aparece a mamba preta. Tem uma característica, se reinventa continuamente essa serpente. Cada 1 ou 2 anos é outra serpente. O Kobe Bryant, por algum motivo, ele falou, cara, eu vou ter que me reinventar, porque se sigo assim, vou ser mediocre. Aí nasce Mamba Mentality, ok?
Então, assim, falando de forma dispersa, mas tratando de trazer os pontos que fazem a tua questão. Pessoas que me guiaram. Claro, no mundo corporativo, no mundo tecnológico, várias pessoas, brilhantes que me ajudaram. Mas as mensagens, os pontos de vista, a forma de raciocinar, de analisar, cara, tem muito a ver com essas pessoas que te nomeei. Eu não sei se isso foi nas Olimpíadas de 2016 ou anterior, ou os preparativos para tal, mas estava a seleção norte-americana de basquetebol. E aí, o primeiro dia, eu acho, da preparação, que tem as grandes estrelas ali se unem e as pessoas saíram à noite para jantar, para festa. Ela vai. E que é o exemplo do líder, né? E como o líder consegue arrastar, porque ao chegar no hotel, todo mundo naquela bagunça, já estava amanhecendo, Kobe Bryant estava na recepção vestido, né? Parece que era 6 e pouco da manhã, indo treinar. Né? Pô, como não saiu, né? Por que não foi com a gente? Ele falou, não, porque eu estou começando, né, o meu treino agora. Ou seja, mesmo para as outras estrelas, aquilo deu um soco no estômago. Não precisou falar nada. Tipo, pô, pessoal, vocês não estão levando a sério, seja lá o que for. No outro dia, quadra cheia, né? Depois, e a quadra cheia, já todo mundo centrado, alinhado, e todo mundo com corpo e mente voltado à vitória, voltado à conquista. Dentro dessa jornada aqui, Dante, eu trago um outro aspecto, porque você tem esporte favorito, provavelmente. Tenho. Né? Qual que é? Tênis. Tênis, ok. E dentro do tênis, tem característica, e eu digo isso para todo esporte, que a gente só tem naquele esporte. Houve determinadas reflexões, pelo menos para nós, que só aquele esporte nos gera. Qual é a maior reflexão que o tênis lhe gera que você não encontra de uma maneira fácil em um outro esporte? Senão você gostaria de vários outros da mesma maneira. Mas para o tênis se sobressair, o que então se destaca aí dentro? Vencer o Dante. Acho que esportes assim solitários, o principal contrincante, não é inimigo, mas oponente, é a gente mesmo. E quando tu escutas as declarações, claro, jogando ao meu nível, né? Quando tu escutas declarações do Nadal, do Federer, o Federer provavelmente é um ser um pouco não desse mundo, né? É um GOAT. Exatamente, mas o Djokovic, cara, quando tu começas a dominar a tua mente e a educar a tua mente e a acreditar em ti, a coisa que está fluindo. Infelizmente não estou praticando tênis com a assiduidade, com a frequência que eu gostaria, ok? Mas por algum motivo, e já também pratiquei esportes de equipe, basquete, ou futebol, ou vôlei, mas me sinto mais com esportes assim, individuais. E a outra grande paixão que também, por diferentes motivos, não estou fazendo, foi participar de rallies de regularidade, onde, de novo... Como piloto ou... Como navegador. E onde a parceria piloto-navegador tem que ser inquebrantável, tem que ser bulletproof, a prova de balas. Porque se não tem uma amizade, uma parceria assim, dura como roca, quebra. Quebra porque no meio do mato, quando a gente fica perdidos, literalmente, a coisa pega, né? E um esporte assim, que de novo, a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? Porque as indicações estão aí, as referências no meio do mato, das estradas, estão aí. Depende somente da velocidade mental, da velocidade com que tu interpretas as anotações. Claro, com software e demais, é muito mais fácil. A gente gostava de fazer rally, raiz. Tem isso, né? Raiz. Então, a gente começou em grupos de 60, 70, a terminar 45, 46, mas em algum momento terminávamos quarto, quinto. Então, para a gente foi um desafio
e um aprendizado também, cara. Dante, você falava há pouco que o próprio tênis lhe ensinou a vencer o próprio Dante. Uhum. E existe algum momento na sua jornada que você acreditava que aquela guerra estava vencida, mas para o outro lado, no sentido de, caramba, desse embrolho aqui, desse problema, eu não consigo sair? Que situação que foi isso na sua vida? Sucederam e realmente não consegui sair no momento que eu queria sair. Porque a gente sempre tem uma variável que é variável tempo. E muitas vezes a gente, quando enfrenta situações, tem expectativas de que essas situações sejam resolvidas o mais rápido possível. Okay? E, de novo, indo para o conceito de processos, muitas vezes as coisas são resolvidas no tempo justo. Por mais que esse tempo não seja o tempo da gente. Mas passam anos e a gente refletindo com situações semelhantes, fala, puta, cara, aquela situação lá atrás que a gente ficou pé da vida porque não foi resolvida no tempo, cara, foi resolvida no tempo justo. Aí, Ricardo, de novo, estoicos, resiliência. O que fazer quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Uma situação na sua vida. Cara, eu achei que tinha tudo resolvido na vida, em algum momento. E surprise, surprise, a vida chegou, deu um tapa na cara e falou, moleque, não é você que manda aqui. Essa parada quem decide sou eu. E me botou cabeça para baixo. Me botou cabeça para baixo. E aí? Financeiramente, ou saúde, ou... Como pessoa. Como indivíduo. Como indivíduo. Como indivíduo. Indivíduo é uma somatória de um monte de coisas. É a crise dos 30, a crise dos 40, a crise dos 50, a crise da autenticidade, a crise da liberdade, a crise da... Exatamente. E tu sabes que cada componente do que tu mencionaste tem um peso. Okay? O pior pode acontecer quando todos eles não estão. Mas se tu tens 3 ou 4, ou 2, ou 1, que possas utilizar como âncora, é melhor que não ter nada. Ok? E são as grandes provas que a vida te coloca para falar, cara, aprendiste alguma coisa? Não aprendiste? Porque se não aprendiste, vou te ensinar de novo. Tá? E um aprendizado, ou ao menos o que eu acredito, cara, eu tenho um grande amigo que fala que a vida é pedagógica. Ok? E eu garanto que a vida é quirurgicamente pedagógica. A vida te vai apresentar as mesmas situações, disfarçadas, fantasiadas, colocadas de algum outro jeito, mas que são as mesmas, até a gente aprender. Até a gente aprender. Pode passar um ano, 2 anos, 3 anos, mas faz parte da evolução. Então, em algum momento, cara, a vida falou, cara, não é por esse caminho. Tu acha que estás controlando todo e eu vou te demonstrar que tu não tens controle de nada. Então, será que a vida tem roteiro? Eu acho que o roteiro faz a gente, por um lado, estando alerta a sinais, mas eu acho que os sonos, de novo, para ser coerente, estão lá. É como a gente vibra, como a gente se prepara, como a gente sonha, porque também sonhar sem preparação. O Kobe Bryant queria e sonhava ser o melhor jogador do basquete na história do basquete. Mas o cara trabalhava 18 horas por dia. Quando não estava no ginásio, estava assistindo vídeos, vendo os contrários como se... O cara era assim, chegava ao extremo de praticar centos de vezes a posição da perna e do braço de forma estática para saber que quando estava a 300 km por hora, em pleno auge do jogo, ele tinha que se posicionar em frente de algum contrincante dessa forma, porque sabia que tirava 1 milímetro de vantagem quando ia a girar. Então, preparação, sonhar e preparação. Eu consegui todos os meus sonhos? Claro que não. Isso não significa que não continue sonhando. E dentro do possível, me continue preparando. Agora, quem que sonha mais? Aquele que está inconsciente
Ou seja, está junto com a grande massa, Uhum. está no efeito manada, Uhum. simplesmente está no olho do furacão e não sabe para onde está indo na vida. Uhum. Ou seja, não assume o protagonismo da sua própria jornada e é um coadjuvante da sua própria história. Ou sonha mais quem alcançou a consciência. Porque o inconsciente, por vezes, ele pode sonhar de uma certa maneira. Uhum. E quem está consciente, por vezes, pode vir aí uma certa procrastinação ou talvez até bloqueios e crenças limitantes no sentido de talvez eu não seja capaz para alcançar, já que agora eu sei o caminho, as dores e o preço que eu terei que pagar para chegar lá. Provavelmente quem poderia responder essa pergunta com muito mais autoridade seria o nosso amigo Carl Jung, ou Carl Jung, ok? A gente, por mais que não resulte difícil, o inconsciente é um grande direcionador. E as pessoas mais evoluídas, né, e é uma jornada, é quando começas a entender um pouco, trazendo do inconsciente para o consciente, qual é a tua jornada. Voltando à tua primeira pergunta, qual é a tua missão? Para que estamos aqui? Qual é o teu mundo? E falar para alguém que está no meio da manada, sendo de algum jeito direcionado pela vontade de outros, não tendo essa autonomia, falando de que tem que sair do inconsciente e começar a tomar consciência, provavelmente não vai te entender. Não vai te entender. Os grandes gurus, os grandes yogis, os grandes mestres de artes milenares e artes orientais, fundamentalmente, passaram toda a vida nesse jogo, nesse balanço consciente e inconsciente. O caminho que eu estou achando, estou longe de ter achado 100%, porque sei que tem muito mais, é tratando de se conhecer a si mesmo cada vez mais. E para isso, cada um tem que encontrar um pouco uma receita. Tem práticas, que é meditação, acreditar no universo, chame o universo Deus, Buda, Alá, Ser Superior, consciência universal. Tem um livro que assim eu recomendo, mas tem que estar de algum jeito preparado, chama Cartas de Cristo. Pode ser que alguém que esteja ouvindo, vendo isso, consiga o livro e comece a ler. Eu recomendo para vocês, leiam 1, 2, 3 vezes. Ao menos no meu caso, sirve e está servindo de muito. Que é essa búsqueda contínua da consciência. E qual o preparo que alguém pode ter antes de ler as cartas? Estar disposto a escutar, a aprender, a ouvir conceitos que por diferentes motivos, ao menos em nossa sociedade ocidental, não foram distribuídos, não foram democratizados como deveriam ter sido. E eu acho que não somente isso fala do cristianismo, não estou falando da religião católica. Quando, em algum momento da minha vida, eu encontrei assim um âncora bastante forte, lendo os princípios do Kabbalah, me encontrei com que o Kabbalah também, uma mística tão antiga como se tem noção, começou a ser democratizada nos anos 1910, 1920, quando alguém pensou, caramba, tem muito a ser compartilhado e isso pode ser um indicador ou um direcionador para que pessoas comecem a mudar de forma de pensar, de forma de agir, de forma de entender essa realidade. Okay? Então, eu acho que esse processo faz parte, não somente para o cristianismo, mas sem continuar tocando diferentes
pontos que são partes desse todo, consciente e inconsciente. O que precisa? Estar aberto, ser curioso, saber de que existe algo mais que muitas vezes a gente não sabe, ir atrás e tratar de entender, por pequena que seja, uma resposta que pode preencher um quebra-cabeças que, para quem começa a pensar e está interessado em entender esse além, pode fazer sentido. Pode ser uma peça fundamental em um quebra-cabeça que aos poucos vai sendo construído. Agora eu volto aqui para o pensamento estoico que nós falávamos ainda há pouco, né? Citamos Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio. E a gente vem naquele lado B do estoicismo, onde se fala: o que eu não posso controlar não pode me trazer ansiedade e aflição. E a partir deste momento, não tem como não citar em fé, em esperança, né? Ou algo que transcende algo que a gente consegue controlar. E muitas vezes a gente chega no próprio ambiente de país. Você ainda tem esperança no Brasil? Você ainda tem esperança na Argentina, né? Aqui eu trago a seguinte provocação, Dante. A esperança, muitas esperanças, elas são frágeis, né? Mas no que você ainda tem esperança? Em Deus. Em Deus. Eu acho assim, Ricardo, tem coisas que estão acontecendo e que aconteceram, que se não é através de uma fé e de uma consciência superior, a gente não pode continuar. Porque existem coisas que você fala, cara, mas tá bom, se Deus existe, se a consciência universal existe, por que esse tipo de coisas está acontecendo? Tem que entender que todo existe um porquê, que a gente não sabe. E provavelmente não tem que saber. Agora, uma coisa é o Deus para um latino-americano. E, em grande parte, no passado, formado por uma igreja católica ortodoxa romana. Exato. Né? Quando vai o Dante para o Oriente, e com toda a sua experiência que você teve no Japão e lá também existe um Deus, claro, em grande parte. Mas é o mesmo Deus? Quando eu falo Deus, eu gostaria de chamar o que as cartas de Cristo falam: consciência divina, consciência universal, mãe natureza, universo, consciência cósmica. ¿Será Buda? ¿Fue Alá? ¿Fue Jesús? No sé. ¿Fueron extraterrestres? No sé. Mas com certeza, e essa certeza que estou colocando aqui na mesa é a minha certeza. É a minha certeza. É o seu Deus. É meu Deus. Por isso que às vezes eu estou em algum local, ou dando alguma entrevista, e já ocorreu o tipo de situação de: Dal Bosco, você acredita em Deus? Daí muitas vezes a minha resposta vai no seu Deus não, né? Mas o meu Deus, que eu acredito que é isso e aquilo, bom, nesse é uma... E eu te faço uma pergunta para ti. Tu tens fé? Tenho. Tem fé? Tem fé. Tá. Essa fé de onde se inspira? Porque tu faz esportes, tu trabalhas 25 horas por dia, é sumamente inquieto, 8 dias por semana, não sei, 8 dias por semana, eu sempre falo 60 semanas ao ano. Então tem fé. Fé em Ricardo, correto? Exatamente. Essa fé de onde nasce? Essa fé de onde nasce? Eu acho assim, se a gente olha que estamos aqui para nascer, reproduzir, morrer e acabou, uma coisa muito pobre. Muito pobre. Tem que existir alguma coisa além. E o que é esse além, Dante, que você acredita? Para onde vamos? Se por agora, ao que tudo indica, temos a finitude do nosso tempo.
Eu acho que vamos continuar uma jornada de aprendizados. Uma jornada, e isso a culturas orientais, uma jornada de elevação. Mas conseguindo ver por onde passou, ou você acredita em um outro plano sem a consciência de olhar para trás? Eu acho que todo é resultado do que foi feito. Todo é resultado, todo é consequência. E aqui, Ricardo, de novo, eu gosto de ler e muito. A gente agora está entrando na mundos paralelos e demais. Cara, a física quântica está cada vez mais perto, e ainda como teoria, de algum jeito justificar e materializar a existência de mundos paralelos. Continua sendo teoria, vai passar um tempo, mas a teoria das grandes cordas, e um pouco se tu lês ou vistes Matrix, mundos paralelos. Então, e deve ter passado contigo, de ter vivido situações que você falava, cara, peraí, isso já vivi. Aconteceu? Al menos com vários conhecidos meus. E o primeiro impacto é falar, cara, peraí, estou voltando louco, mas isso já vivi isso. E não vamos muito longe que falávamos há pouco no próprio Carl Jung da própria sincronicidade, que a gente consegue puxar aqui uma certa relação. Uma certa relação e de algum jeito, de novo, somos seres formados por elementos básicos químicos. Que já existiam no Big Bang. E elementos químicos que estão em contínua vibração. E aí tem pessoas que falam, né? A depender da cultura. O que é vida para você? Ou quando começa a vida? Para a parte dos ocidentais é quando o esperma e o óvulo se encontram, né? E fecunda. O outro nasce quando o feto se desenvolve. O outro quando realmente você dá a primeira inspiração aqui fora. Agora, vai perguntar muitas vezes para um oriental, a depender da cultura no Oriente, se fala, bom, a vida surgiu quando tudo isso aqui surgiu. E quando que você morre? Quando nada mais disso existir. Mas que é o nada? Exatamente. E aí, tá, mas então a gente surgiu do Big Bang, lá que começou a vida, aí tem oriental que olha para você e vai se expressar. Não, mas lá no Big Bang, a matéria do hoje, ela já existia. Então, para ir correr o Big Bang, talvez a matéria. E antes do Big Bang? A vida já existia. Exatamente. Antes do Big Bang. E Ricardo, outra coisa que, de novo... E a incógnita, talvez será que também não é Deus? Cara, alguma coisa tem que ser, porque cada vez mais ciência, e eu não falaria religião católica, espiritualidade, se quiser colocar, ok? E aí podemos entrar com todas as enseñanças espirituais do Einstein. Também. Estava olhando os outros dias, domingo, no Instagram, e entrou uma ligação e não consegui. Tem um vídeo que conseguiram filmar o momento que o esperma fecunda o óvulo, o destello de luz. Em um ambiente totalmente escuro, tem um destello de luz. Destello de luz. Aparentemente, é a transformação de partículas ou de componentes de 5 que existem no óvulo, que no momento que é fecundado, se descompõe e faz esse estalho de luz. Mas quando tu vês, ou conversas com indianos, falam, cara, luz. E aí tem a outra explicação. Compostos químicos que temos, moléculas, átomos, elétrons, fótons. Os fótons que são, se não são partículas de luz. Então, tem uma vibração e tem vários ensaios acadêmicos de doutores, psiquiatras japoneses fazendo experimentos com água, fazendo experimentos com plantas. Passa pura e exclusivamente por um tema de vibração. E o famoso, cara, estou dando-me certo porque os cometas, os planetas se alinharam. É quando a gente começa a vibrar, seja com uma pessoa,
seja porque um projeto deu certo, Ou seja, bater de asa da borboleta. o bate de asa da borboleta vai produzir o tsunami lá em Indonésia, produz o tsunami lá na Califórnia. Ou seja, essa sincronicidade, essa conectividade, e de novo, teoria das grandes cordas, a gente não faz nada sem estar interconectados. De repente essa conversa já estava, cara. Dante, a gente teria assunto só entre aspas, nesse assunto, né? Para milhões de anos. Né? E onde até hoje não se chegou em um ponto comum dentro disso. E talvez isso seja a própria vida. Né? E talvez não seja incógnita. Né? A nossa própria dúvida sobre o que será. Porque a única coisa que muitos concordam, principalmente no lado ocidental, que o final da vida é a morte. E que a morte é a certeza que todos nós temos. Que todos nós temos. Dessa vida. Então, ou seja, é a sua finitude. Né? Então, talvez a vida seja mais dúvida do que certeza. Porque se a morte, se para alguns é o contrário da vida, né? E a única certeza que você tem, o outro lado só pode ser o inverso da certeza também. Pode. Provavelmente nos encontremos lá. Exatamente. E lembremos. Meu caro, você há mais de 20 anos no Brasil. O que existe na Argentina que você gostaria que no Brasil existisse? Seja em algo geográfico, físico ou social, né? Ou de valores. E algo que existe no Brasil, mas que você gostaria que tivesse lá na Argentina. O que nós brasileiros não herdamos dos nossos irmãos, mas nos faria bem? Eu acho que as origens de Argentina e Brasil foram um pouco diferentes, ok? Apesar que a imigração italiana foi forte nos dois países. Mas principalmente no sul do Brasil, né? Principalmente no sul do Brasil. Eu acho que um pouco a impronta que ficou na Argentina foi a colonização, a imigração inglesa, ok? Quando por aqui chegaram portugueses, ok? Então, eu acho que pelo fato, depois de ter vivido também 3, 4 anos na Inglaterra, tem coisas que poderiam ter sido incorporadas aqui. E por um outro lado, de algum jeito, do Brasil para a Argentina, a alegria do povo. Né? Alegria do povo. O famoso disputa entre samba, né, e tango. Tango, por definição, é triste. Samba é uma coisa alegre, que movimenta. E não porque as pessoas não tenham problemas, não porque as pessoas não tenham necessidades, mas é um pouco esse encanto, essa alegria de viver, né, que fazem com que o samba, claro, todo dentro de certos limites, mas eu acho que essa diferença faz. É como o samba e o fado. O samba e o fado. O fado muito mais triste, e essa foi a componente da imigração africana que trouxe aqui para o Brasil. Né? Poderia existir, não sei, praias, por exemplo. Praias brasileiras com praias argentinas. São as duas praias, mas água gelada contra as águas daqui. Agora, de onde você cresceu? Lá numa região mais interiorana, sim, da Grande Rosário. Qual o maior valor que você herdou? Honestidade, cara, e trabalho. Honestidade e trabalho. Que talvez quando você chegou na grande metrópole não encontrou isso tanto. Eu encontrei, sim. Mas pelo ambiente mais competitivo. Mas com um ambiente mais competitivo e de menos confiança. De menos confiança. Como muitos valores são deixados de lado quando se tem uma competição em cima. Pela falta de conhecimento, pela falta de convivência, pela falta de saber, pô, esse cara não vai fazer nada errado. Tá? A grande cidade te quita isso, Ricardo. E não é que não exista, mas leva mais tempo. Leva tempo de conhecimento, de interação. Então, assim,
o amor ao trabalho, o esforço e a honestidade, a transparência, eu acho que foram duas improntas que levo e vou levar até final dos dias, né? Dante, para a gente encerrar esse nosso episódio, porque se deixar a gente fica até altas horas, né? Fica. Aqui para essa sua câmera, uma frase de algum pensador, pensadora, ou sua própria, mas que lhe inspira na vida, né? Algumas pessoas citam o Michael Jordan, a gente falava há pouco de basquete, né? Talvez você tenha lido no livro do Kobe Bryant, ou algo que lhe guia, que talvez você possa inspirar os nossos ouvintes a refletirem e talvez, né, tomarem atitudes daqui para frente ou correrem riscos distintos do que vieram correndo até agora, porque daí é a única forma da gente ter um resultado diferente amanhã. Ricardo, teria várias e poderia enumerar várias. Lembrando alguma frase que várias vezes o Cortella reitera e demais, eu sintetizaria com uma: fé na vida. Por que falo isso? Porque se a gente encara essa jornada que temos pela frente com vontade, com curiosidade, com ganas, o resultado vai chegar. Pode demorar, e não estou falando de um resultado de sucesso profissional. Também vai chegar. Mas, fazendo um resumo de todos os exemplos que colocamos na mesa e demais, se a gente abraça esse desafio, abraça essa jornada com vontade e com resiliência, voltando aos estoicos, independente dos desafios, independente das problemáticas, com vontade e com humildade. Muitas vezes a gente não avança mais porque não sabemos pedir ajuda, ou temos medo de pedir ajuda, ou temos vergonha de pedir ajuda. E não tem nada de errado. Pedir ajuda simplesmente significa que a gente quer fazer melhor e não sabe como. E não tem nada de errado com isso. Então, sintetizando, fé na vida. Para mim é o que marca. Dante, lhe admiro e meu obrigado. Cara, obrigado pela possibilidade, um prazer, e vamos a continuar, porque eu particularmente fiquei muito assim, a prazer, me senti muito cômodo com essa possibilidade. Obrigado, Ricardo. Estamos juntos. Juntos, sempre. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande beijo, grande abraço e a gente se vê no próximo Dal Bosco Cast. Obrigado, pessoal.